para analisar o assunto desta semana e esclarecer dúvidas sobre este tema, temos connosco dois repetentes, um muito repetente mesmo, que é o António Godinho, administrador da Exchange, e também o Luís Cervantes, administrador do grupo Sabseg. Luís, vou começar por ti hoje. Isto é um cenário que nós vamos ver agravado nos próximos meses? Vamos ver agravado. Primeiro, porque as dificuldades das famílias estão maiores, o rendimento disponível é menor. Há dois fenómenos importantes. Temos, por um lado, a subida de impostos, temos, por outro lado, a subida da inflação. Que vai ser brutal no próximo ano, a subida de impostos, não é? Temos a subida de impostos, a subida da inflação, que torna o dia-a-dia mais caro, e a subida da Euribor, que, naturalmente, também torna os encargos sobre a dívida maiores. Naturalmente que um dos princípios que deve ser sempre reger a família é procurar não entrar em incumprimento, porque a partir do momento que se entra em incumprimento há uma série de dificuldades adicionais que convém evitar. E evitar esse incumprimento é tomar medidas para antecipar o fenómeno. Luís, os bancos, estas casas que estão a ficar nas suas mãos, não têm interesse nenhum em manter aquilo. Daí estes preços mais reduzidos estão a fazer. Não têm por dois motivos. Por um lado, porque precisam de liquidez e não ter ativos empatados em imobiliário. Por outro lado, porque também as próprias regras existentes prudenciais em termos de atividade financeira obrigam a que os bancos não possam ter mais de 24 meses os imóveis no balanço. Estes preços estão a ser praticados. Estamos a falar essencialmente de 3 ou 4 bancos, não é? A saber, o BCP, a Caixa Geral de Depósitos e o BES. O Banco Espírito Santo. São 3. Estes preços são preços muito abaixo daquilo que é o preço do mercado, como dizia há bocado a Beatriz. Não é tão abaixo quanto isso, porque os bancos também tentam dosear, digamos assim, esse escoamento, porque se começarem a baixar em demasia o preço, acaba por acontecer uma baixa significativa do mercado. Mas encontram-se boas oportunidades, muito boas oportunidades em termos de preço. Mas o mais importante, eu diria que não é o preço. Hoje em dia, como disse o Luís e bem, a questão foca-se na liquidez e no crédito. Ou seja, o que os bancos agora, para quem está daquele lado e não percebe o que é que isto de liquidez, o que é que tu queres dizer? É não haver dinheiro disponível, no fim de contas. Em primeiro lugar, não há dinheiro disponível e depois não há dinheiro alheio, ou seja, os bancos não emprestam para comprar casa. Os bancos não têm dinheiro para emprestar. Não, os bancos, eu diria que têm menos. Não é questão de ter menos dinheiro, é menos interessante. Financeiro, tens de ter mais cuidado a dizer as coisas do que eu. É menos interessante para os bancos hoje financiarem empréstimos de médio e longo prazo. Mas nestas casas que são dos bancos e que ficam nos bancos, e como disse o Luís também bem, eles têm um determinado período para deterem esse imóvel, se bem que depois criam outros veículos, e isso é tornável, acabam por dar facilidades de crédito. Eu acho que a grande oportunidade hoje não é tanto no preço, que pode ser encontrado de facto preço, mas porque há financiamento. Para quem nos está a ver também. A 100%, ou seja, hoje no mercado, qualquer família que queira comprar uma casa praticamente em toda a banca não encontra, e quem não tenha alguma poupança para dar de entrada... E alguma leia-se 40%, 50% do valor do imóvel hoje em dia? Sim, ou pelo dia. menos 20% a 30% no mínimo. Ou seja, quem não tem dinheiro amealhado ou poupanças para dar de entrada numa casa não tem possibilidade de ter crédito. Salvo se for uma casa de um banco. Mas o que é que tu queres dizer com isso? Queres dizer que os bancos aqui apoiam melhor ao vender as casas que estão na sua carteira? Não é melhor, apoiam tudo. Então isto quer dizer o quê? Vá. Apoiam a 100%, ou seja, dão crédito... Imagina que a casa é avaliada em 300 mil euros. Os bancos emprestam 300 mil euros? Emprestam 300 mil euros. Portanto, querem-se ver mesmo livres das casas. E se calhar a melhores condições até de crédito, ou seja, não é só apoiarem 100% no financiamento, é também... dispensarem, por exemplo, das despesas de avaliação. É uma taxa, se calhar, mais reduzida, ou seja, tudo somado, mesmo que haja um melhor preço de aquisição, eu acho que está muito mais colocada a questão no financiamento e no acesso a esse financiamento, que é muito mais facilitado e a melhores preços. Luís, nestes casos em que as pessoas, imagina, vão consultar aquelas listas de casas que os bancos têm disponível e identificam um imóvel para comprar, continua a valer a pena dizer às pessoas para contratarem um crédito a taxa variável ou deve-se optar por taxa fixa neste momento? Deixa-me dividir em duas partes. Primeiro, para que seja atrativo comprar uma casa nestas condições, é preciso que haja a necessidade de ter uma casa. Porque o grande erro do passado foi quando as famílias começaram a colecionar casas. Exatamente. Era a primeira, era a segunda, o crédito era barato. Portanto, o que quer dizer é que, primeiro, vamos estar perante famílias que precisam têm a necessidade de casa. Outra necessidade que cada vez mais premente é famílias que, neste contexto económico, vão ter que fazer o downsizing da sua casa.
Queres dizer com isso é Ou que seja, vivem num T3 e vão ter que mudar para um T2, Ou seja, alguém que vive num T3, que tem encargos, imagina, na ordem de 1.300 euros por mês e que começa a fazer contas por antecipação, e aqui o segredo é sempre a antecipação dos impostos, os funcionários públicos de descida de salários, a inflação, e está na altura de ver, bom, consigo nos próximos 5, 6 anos cumprir esta obrigação, ou tenho que começar a pensar num downsizing, eventualmente na sua zona residencial, como é que eu consigo trocar? Aí, primeiro passo, o aconselhamento, mais do que ir aos sites dos bancos, que também pode ser boas oportunidades, mas é conciliar isso com os bons especialistas da consultoria imobiliária ou consultoria financeira. Porque têm um domínio do mercado, um cadastro do mercado, e podem ganhar tempo nesta necessidade. Segundo tema é, depois de ter a necessidade, como é que vou contratar? Que era a tua questão. Taxa fixa ou taxa variável? Tudo indicaria que a taxa fixa era ótimo neste momento. O problema é que não há oferta de taxa fixa. Porquê? Porque neste momento, como o problema do sistema financeiro é um problema de liquidez, para os próprios bancos não têm referenciais de como indexar uma taxa fixa. Se formos uma coisa indexar ao tradicional, que eram as obrigações de tesouro a 10 anos, não há indexante possível com as taxas hoje no mercado secundário na ordem dos 10%. Não é? Por outro lado, aquilo que deveria ter sido feito no passado, à semelhança, por exemplo, de outros países mais anglo-saxónicos, que é a tradição da taxa fixa. Mas para isso é preciso que os bancos também cobrissem a parte da liquidez com um longo prazo. Como nós andamos a financiar crédito de longo prazo, com funding de curto prazo, dá depois a geneira. António, este é o problema fundamental da taxa fixa neste momento. Que é, os bancos contraem empréstimos, imagina, depósitos a 2, 3, 4 anos, não mais do que isso. Não é? Se bem te recordas, Camilo... Tu foste dos primeiros a dizer para as pessoas irem para a taxa fixa. Desde há 2 anos, e existia há 2 anos, uma larga oferta de taxa fixa. É verdade. Isto é como tudo, não é? Os bancos, obviamente, que lançaram a taxa fixa quando era menos atrativo para os... potencialmente menos atrativo naquele momento. E hoje retraem-se também um pouco porque também percebem que pode ser mau negócio para eles próprios. Portanto, isto, obviamente, isto é um negócio, não é? Nós não podemos esquecer que, apesar de ser o sistema financeiro ser a base até da atual economia, claro, os bancos defendem, essencialmente, os seus interesses e o interesse dos seus acionistas. Portanto, também têm que ganhar dinheiro. E ganha-se dinheiro com os clientes, não é? É assim que o sistema funciona. Chamaste a atenção para 2 pontos muito importantes. Primeiro, o preço é mais baixo. Segundo, os bancos estão dispostos a dar mais condições do que dão normalmente para uma casa, imagina, nova. Nas últimas semanas nós temos feito aqui um bocado de apologia de, olha, não compre, arrende. Neste caso, compensa face ao arrendamento? Nestes casos? Há que falar também com o banco. Em primeiro lugar, acho que... Deixa-me só ir um bocadinho atrás, Camilo, para enquadrar, porque é importante dizer aos telespectadores o seguinte. Já não se trata de escolher a casa dos sonhos, como era até a primeira ou a segunda, ou o que se fosse, é escolher um bom negócio também. A casa possível. A casa possível e um bom negócio, porque muitas vezes escolhe-se uma determinada área residencial, ou até um determinado prédio, vamos imaginar, e naquele prédio pode ser que haja uma fração que seja detida por um banco. E é muito mais favorável comprar essa fração de comprar diretamente, se calhar, a quem detém e que não seja banco. Quem é o proprietário que não seja um banco. Por isso é que é importante um consultor imobiliário ou um consultor financeiro para o encaminhar na melhor solução, que não é só uma melhor solução financeira, mas é uma melhor solução de quem é o proprietário. Porque se for um banco, e se precisa de crédito, junta-se o útil ao agradável. Exatamente. E há são milhares e milhares de oportunidades que existem hoje no mercado e que se chama, de forma corrente no mercado, a Bolsa de Imóveis dos bancos. Sim. Este é um ponto. Mas também começa a existir, cada vez mais, os bancos estão a começar a ser abertos ao arrendamento, o que é extraordinário, Camilo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que também é possível arrendar ao banco? Ou seja, o banco não se desfaz do imóvel, mas arrenda... Já começou, há um banco... Pode dizer. A Caixa Geral de Depósitos está a começar, através dos seus veículos e das suas sociedades de investimento imobiliário, a começar a arrendar, e até diria, a arrendar a quem não cumpriu no passado com uma prestação, mas que o arrendamento acaba por ser menor. Há alguns casos ser mais baixa. Há já meia dúzia de casos no mercado que já começou a acontecer isto. E tu prevês que este fenómeno se vai estender a outros bancos também? Vai, certamente. Aqueles que tu disseste inicialmente, que são aqueles que... O BCP, o BES e a própria Caixa? Naturalmente, nos últimos anos, tiveram mais a emprestar no crédito à habitação. Luís, para
levar as pessoas a perspectivarem um bocado o futuro. Esta conjuntura em que nós tivemos crédito fácil e abundante, isto acabou. Literalmente. Absolutamente. Portanto, não vale a pena as pessoas pensarem que vamos voltar ao ponto inicial. Não, absolutamente. O paradigma vai ser naturalmente outro. Naturalmente porque há a tendência, pelo menos numa geração, de aprender com os erros dessa geração. Eventualmente daqui a 2 ou 3 gerações vamos cair outra vez no erro da liquidez. Neste momento há claramente um problema de profundidade do mercado. E neste caso concreto, as pessoas têm que fazer até um exercício extra, que é, como os impostos se vão agravar muito no próximo ano, inclusive impostos sobre o imobiliário, como é o caso do IMI, devem levar isso em conta naquilo que vai ser o custo final do financiamento do imóvel. Deixa-me dizer-te que há algo que nós ouvíamos falar muito nas empresas, que era o downsizing das empresas, não é? Há literatura imensa sobre isso. Hoje, uma das grandes preocupações das famílias tem que ser o próprio downsizing do seu nível de vida, aquelas que naturalmente não tenham um rendimento disponível compatível com os custos mensais. Anteriormente, até o próprio crédito, através dos cartões de crédito, através de algum crédito ao consumo, trazia este complemento. Hoje em dia, com o difícil acesso a capitais de terceiros, nomeadamente aos bancos, é preciso estruturar. E estruturar é em várias medidas. Por exemplo, o ser proprietário, que foi um sonho geracional, Exatamente. Por ter uma casa para viver, e se recuarmos 20 anos atrás, era o paradigma em que vivíamos, as pessoas arrendavam uma casa, o acesso ao crédito imobiliário era difícil. Estávamos com taxas na altura, quando o crédito à habitação apareceu, de 12%, 13%. É verdade. Segundo, os custos à volta da habitação. E existem os custos dos impostos, que naturalmente aí não é possível alterar, mas existe outra situação que cada vez mais vale a pena olhar, que são os custos de condomínio. Ou seja, a própria participação enquanto cidadania na sua assembleia de condomínio, discutir os custos anuais do condomínio, participar, é algo que não é despiciente. Estamos a falar nos condomínios de classe média, em que têm custos mensais importantes. É quase o valor de uma renda, em alguns casos. Em alguns casos. António, isto são claramente questões que as pessoas devem prestar atenção. Sem dúvida. Mas ao negociar uma casa deste género, ou melhor, nesta situação, António, para além da questão do juro, para além da questão do spread, inclusive de algumas despesas que normalmente nós incorremos quando queremos comprar uma casa, como é o caso da avaliação, há mais algum conselho que vale a pena dar às pessoas nesta matéria? Há 2. Então. Um que era aquele que eu ia te interromper, que tem a ver com a própria mobilidade, ou seja, o ter casa própria hoje é num mercado de trabalho cada vez mais flexível. Eu até diria que não é só nacional, é cada vez mais global. É um erro, porque há muitos problemas de compras de segunda habitação ou de arrendamento e assumir um compromisso anterior de empréstimo e depois um novo arrendamento. Sim. Porque se foi trabalhar para Lisboa ou se foi trabalhar para o Porto. Acontece muito frequentemente. Isso é um problema grave que acontece hoje e que limita a flexibilidade. Por outro lado, tem a ver com as próprias cláusulas da contratação do crédito à habitação. Aliás, esta semana ouvimos e vamos, se calhar, no aconselhamento voltar aí. É a matéria que eu te vou pedir para guardares para o aconselhamento, porque é muito técnica e não está completamente esclarecida. Aquilo que eu iria dizer era ler muito bem os contratos. Hoje em dia é fundamental, sempre foi, mas hoje em dia ler um contrato de crédito à habitação e os documentos complementares que regulam todas as regras é fundamental. Para a proteção do cliente. É cada vez mais importante. António, Luís, obrigado por terem vindo à Cor do Dinheiro. Se ainda tiver dúvidas sobre o tema de hoje, sobre finanças pessoais em geral, não hesite em escrever para o mail cordodinheiro@sap.pt. A Cor do Dinheiro, em colaboração com a Exchange, garante sempre uma resposta. Já agora dê um salto ao nosso blog, acordodinheiro.blogs.sap.pt, e fica a saber tudo sobre este programa e os programas anteriores. Queremos saber o que é que pensa de nós.